Então, pessoal, continuando aqui, nós vamos agora estudar a área do paralelogramo, como é que a gente calcula a área do paralelogramo oblíquo, certo? Qual a diferença dele para o quadrado? No quadrado, nós temos os 4 ângulos retos. No oblíquo, nós temos ele com 2 ângulos agudos, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Mas nós temos aqui um paralelogramo. E aí, esses 2 ângulos aqui, pessoal, opostos, eles são congruentes. Os seus lados paralelos, eles também são congruentes. Isso quer dizer que esse lado é igual a esse, da mesma forma que esta base aqui é igual a esta, tranquilo? E esse ângulo aqui, ó, ele é congruente a esse, beleza? Representando assim. E observe que nós temos esse paralelogramo. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa partezinha aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó, certo? Ó, observe. Digamos que agora nós não vamos considerar essa parte, porque nós tiramos ela aqui. Qual a figura que nós temos? Exatamente. Nós formamos um retângulo. Considera só daqui para cá. Nós temos um retângulo. E nós já aprendemos a calcular a área de um retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Simplesmente base vezes altura, beleza? Então, se a gente quiser determinar o perímetro, mesma coisa. Ó. Nesse caso aqui, o perímetro também vai ser... aqui também é H, ó, e aqui também é B. Então, é 2B mais 2H. Tá? O perímetro de um paralelogramo oblíquo. Tranquilo? Então, é isso. Não tem muita dificuldade na questão do paralelogramo. Se você aprendeu a parte do retângulo, não tem dificuldade nenhuma. Mais uma vez, eu repito aqui para vocês, reforço a importância, pessoal, de vocês compreender esse conhecimento na prática, tá? Como é que, em que situações? Quando a gente manda gramar o nosso quintal, quando a gente coloca cerâmica na nossa residência, da nossa residência, quando você manda pintar as paredes, quando a gente vai cercar um quintal, certo? Um terreno, tudo isso nós precisamos de conhecimento de geometria para que a gente consiga, a princípio, fazer o orçamento, nem para faltar, né? E nem para sobrar tanto, para não haver desperdício. Essa é a ideia, beleza? Então, vamos passar aqui para o exemplo. Vou apagar essa parte aqui para a gente passar para o exemplo. O exemplo diz o seguinte, ó, calcule a área de um paralelogramo que possui base igual a 15 centímetros e altura igual a 25 centímetros. Então, nós vamos ter um paralelogramo, está aqui, ó. Então, a base, ele deu é quanto? 15. Nós vamos botar aqui, ó, 15 centímetros. E esta altura aqui, ó, mede 25 centímetros. Como é que a gente calcula isso? A área é dada pelo base vezes altura, então tranquilo. Ó. A área é igual, quem é a base? 15 vezes 25, logo a nossa área do paralelogramo vai ser 15 vezes 25, 375 centímetros ao quadrado, ou melhor, centímetros ao quadrado, tá? Porque aqui é centímetros e aqui também é centímetros. Então, a área é aos centímetros ao quadrado. Tranquilo? Continuando. Mais um exemplo. Seja ABCD o paralelogramo abaixo e seja um ponto no segmento AD, conforme descrito na figura abaixo, sabendo que AB é igual a 5, AE é igual a 3 e AD é igual a 8, a área do paralelogramo ABCD é... Veja bem, turma. Ele te deu o paralelogramo e deu algumas informações. Então, todas as vezes que essas informações não tiverem na figura, nós temos que colocar essas informações para ficar melhor a compreensão. O paralelogramo é ABCD, ó. ABCD está aqui. Vamos localizar agora o ponto E, está aqui o ponto E, sobre o segmento AD, está aqui o segmento AD. E agora as informações. AB vale 5. Então, aqui, ó, 5. Ele não deu unidade, só 5 unidades. Não deu a dimensão. Quer dizer, a dimensão não. A unidade, se é centímetros, se é metros, não deu isso, tá? Então, AB vale 5. AE diz que vale 3. E ele deu AD vale 8. Ó. Só observem que a AD é daqui para cá. Porém, ele já deu parte desse segmento que é 3. Ó. Esse pedacinho aqui, ó, vale 3. Então, daqui para cá, ficou torto, mas vamos ver. Daqui, ó, até aqui, vai valer quanto? Ora, se é 8 todo, então aqui vale 5, exatamente. Observem que nós precisamos calcular, nós precisamos da altura desse paralelogramo, e nós não temos. Porém, aqui está indicando que esse triângulo formado é um triângulo retângulo. E aí, talvez alguns já estudaram o Teorema de Pitágoras, outros não. Mas para quem ainda não estudou,
eu vou falar aqui e em outro momento a gente vai aprofundar isso, tá? O Teorema de Pitágoras diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? E aí, hipotenusa é o quê? O lado maior do triângulo retângulo e oposto ao ângulo reto. Lembrando que isso só é válido no triângulo retângulo. Então, B e C são catetos. Neste caso aqui, a hipotenusa é 5. Um cateto vale 3, que é a parte dessa base desse paralelogramo. E esta altura é o outro cateto, que nós não sabemos quanto mede. Então, nós temos que aplicar o Teorema de Pitágoras. Fazendo isso, como é que fica? Se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu posso dizer que, no caso aqui, eu vou dizer que H ao quadrado, que é um cateto, o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, está aqui a soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, que é isso. Então, vai ficar H ao quadrado igual a 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Portanto, H ao quadrado é igual a 5 ao quadrado dá 25 e 3 ao quadrado dá 9. Portanto, H ao quadrado é igual a 16. Este expoente está no primeiro, passa na forma de raiz de radical, então H é raiz quadrada de 16, logo H é igual a 4. Tá? Então, esta altura aqui mede 4. Daí, galera, fica fácil. Nós precisamos apenas da área da base e da altura. Então, é só fazer aqui, ó, a área do paralelogramo é igual a base vezes altura. Então, a área é igual. Quanto mede a base? Mede 8. Quanto mede a altura? Mede 4. Então, aqui vai ficar a área igual. 4 vezes 8, 32. O quê? Unidades de área, tá? Lembrando que não foi especificado qual é a unidade, então eu vou colocar aqui unidades de área. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido também essa questão, essa aqui um pouquinho mais elaborada, porque às vezes nós vamos pegar esse tipo de questão, onde nós precisamos calcular a altura, tá? Vamos continuar. Agora o triângulo. Como é que a gente calcula a área do triângulo? Ora, o triângulo a gente sabe que é uma figura que tem 3 lados, e aí eu tenho aqui, comecei com um retângulo, por quê? Porque eu vou traçar uma diagonal entre 2 vértices, ó, daqui para cá, ó, vou traçar uma diagonal, certo? Aqui eu tenho base e eu tenho a altura do retângulo, certo? Aí eu vou traçar aqui essa diagonal. Quando eu traço a diagonal, nós temos, vocês conseguem perceber que eu dividi o retângulo em 2 triângulos, e esses 2 triângulos foi dividido na metade. Portanto, para a gente calcular a área desse triângulo, basta que a gente calcule a área do retângulo, como nós queremos só a metade, a gente vai dividir por quanto? Adivinha? Se nós queremos a metade, nós dividimos por 2. Exatamente. Aqui eu tenho 2 triângulos, esses 2 triângulos possuem a mesma área. Então, nesse caso aqui, a área do triângulo é área igual base vezes altura, que é a área do retângulo, só que eu quero a metade, dividido por 2. Então, esta é uma das fórmulas que a gente usa para calcular a área de um retângulo. Isso quando a gente tem a base e a altura, a mais simples. Só que nós temos outras maneiras, tá? E nós vamos conhecer mais algumas daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos ficar aqui. Vamos acompanhar aqui esse exemplo. Eu vou apagar essa parte aqui para vocês acompanharem o que está escrito. Na verdade, eu já falei que ele foi dividido em 2 triângulos com áreas equivalentes, né? Triângulo equivalente. E aí o perímetro, ó, nesse caso, se eu quero saber o perímetro, eu vou chamar isso aqui de C. Ó. Aí o perímetro vai ficar, ó, P igual a B mais C mais H, que é a soma dos lados. E a área vai ficar base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Espero que tenha esclarecido aí. Vamos para os exemplos. O primeiro. Para determinar aqui, ó, que ficou incompleta. Determine o melhor. O triângulo de base 5 centímetros e altura 12 centímetros. Qual é a área do triângulo de base? Tá, vamos recapitular isso aqui. Qual é a área de um triângulo de base 5 centímetros e altura 12 centímetros? Faltou o início da questão, mas tudo bem. Então, nesse caso, ó, nós temos a base e nós temos a altura. Portanto, é só substituir, bem simples. Ó. Área igual a base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, a base vai ser 5
e a altura vai ser 12. Então, vai ficar 5 vezes 12 dá 60, 60 dividido por 2 vai dar 30 centímetros ao quadrado. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo, 9. Esse aqui, galera, ó, aqui já está bem mais elaborado. Qual é a área de um triângulo? Qual é a área de um triângulo isósceles só? Importante, tem que recordar esse conceito. Cuja altura relativa à base é igual a 12 centímetros e cujos lados congruentes medem 15 centímetros. Tá? Então, ele quer saber a área de um triângulo isósceles e ele deu a altura relativa à base, beleza? E deu os seus lados congruentes, ou seja, os seus lados iguais. O que a gente tem que entender? Que no triângulo isósceles, dois lados são iguais, certo? Isósceles quer dizer que possui dois lados congruentes. Beleza? Então, vamos fazer aqui uma figura. Está aqui a figura. Ó. Eu vou dizer que esses lados aqui são congruentes. Tranquilo? Dá para perceber. Então, ele vai medir quanto? 15. 15 aqui e 15 aqui. E aqui, nós vamos traçar a altura. Está aqui a altura. A altura relativa à base, que a questão de quanto? Mede 12. Galerinha, e aí uma informação importante. Esta altura relativa à base, ela é perpendicular à base. Isso quer dizer que se ela é perpendicular à base, que nós dividimos esse triângulo isósceles em dois triângulos retângulos. E aí, nós precisamos, lembra, para calcular a área do triângulo, base e altura. Nós temos a base? Não temos a base. Ó, nós não temos essa base aqui. Portanto, nós temos que calcular essa base. Eu vou chamar isso aqui, esse B, de 2x, certo? Então, daqui ó, até aqui é x. E se vocês observarem, eu tenho o quê? Dois triângulos retângulos. Então, basta que a gente aplique aqui novamente Pitágoras, certo? Então, daqui para frente, a gente vai ter que se acostumando com isso. O que diz o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Ou quadrado da soma ou quadrado da soma dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos dizer, como eu quero o cateto x, que é a base, eu vou dizer que x ao quadrado, ó, x ao quadrado mais 12 ao quadrado igual a 15 ao quadrado, que é a hipotenusa nesse caso. Então, x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado menos 12 ao quadrado. Então, neste caso, x ao quadrado é igual. 15 ao quadrado vai dar 225 menos 12 ao quadrado vai dar 144. Daí eu tenho que x ao quadrado é igual a 225 menos 144. Isso vai dar 81. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 81, que é igual a 9. Beleza? Então, eu tenho aqui, este x é 9. Ó. Aqui a base é 9 e aqui também é 9. Eu preciso calcular a área desse triângulo. Eu tenho a altura? Tenho. Conheci, que é 12. Calculei a base é quanto? Observa que a base é 2x, portanto, a base vai valer 18. Agora é só colocar aqui, ó, área é igual base vezes altura dividido por 2. Quanto mede a base? A base vai ser 18 vezes 12 dividido por 2. Portanto, eu posso simplificar esse com esse. Ó. Então, a área é igual a 9 vezes 12, que é igual a 108 centímetros ao quadrado. Ok? E aí, essa é a letra A. Espero que vocês tenham compreendido a resolução dessa questão. É um pouquinho longa, mas não tem nada de tão especial nela assim difícil, tá bom? Qualquer coisa, volta, assiste novamente para você esclarecer as dúvidas. E vamos prosseguindo. Nós temos mais um exemplo. Qual é a medida da base de um triângulo cuja área é 240 metros ao quadrado e cuja altura mede 120 metros? Eu não tenho figura, mas aqui, pessoal, é só a gente lembrar o seguinte, a área ó, é igual base vezes altura dividido por 2. O que ele te deu? A questão nos deu a área, ó, certo? E nos deu a altura, certo? Então, nós queremos o quê? A medida da base. Medida da base. E aí a gente vai substituir as informações que nós temos e calcular que não temos. Substituindo, quanto vale o A? É a área 240, ó, igual
A base nós queremos saber, continua B, vezes a altura é quanto que nos deu a questão? 120 dividido por 2, aqui faz produto dos meios, ó. Aí nós vamos ter B vezes 1 vezes B vezes 120, vai dar 120B igual 240 vezes 2, vai dar 480. Então, aqui B é igual a 480 dividido por 120. Um zero de cima, corta com o de baixo, nós temos B igual 48 dividido por 12 vai dar 4. Portanto, a base mede 4 metros. E aí a gente marca e corre para o abraço. Espero que esteja ficando claro aqui para vocês e que vocês consigam desenvolver todas as atividades propostas na apostila. Vamos para mais um exemplo. Desculpa. Exemplo 11. Deseja-se cercar uma mata onde será criada uma área de preservação ambiental com forma triangular. Para tanto, foi feito um mapa com as seguintes anotações. Sabendo-se que a cerca custará por metro R$ 32,00, quanto será gasto para construí-la? Veja bem, está aqui o mapa, certo? Nós temos o mapa com a cerca e nós precisamos calcular esse ladinho aqui, ó, certo? Nós não temos essa medida daqui para cá, nós não temos essa medida. E aí, pessoal, nós temos que identificar que esse é um triângulo retângulo, tá? Por se tratar de um triângulo retângulo, nós temos que efetuar aqui, recorrer a algum artifício que nos possibilita calcular esse lado. Qual é esse artifício? Lembra lá do triângulo do Teorema de Pitágoras? Todas as vezes que tu tiver dois lados, o Teorema de Pitágoras vai te ajudar a calcular o terceiro. E nesse caso, é exatamente isso que nós vamos fazer. Ó. Só que observe o seguinte, eu tenho 440 de base e hipotenusa de 550 metros. O que a gente vai fazer? Observem que ele é um triângulo pitagórico, pelo fato de ser retângulo. Então, eu vou procurar o maior divisor em comum, tanto para esta base como para esta hipotenusa. E aí nós vamos chegar aqui, ó, a 110. Vamos chegar a 110 aqui, ó. Certo? Eu corto isso com esse, ficou 44 dividido por 11, que vai dar 4, certo? Aqui a mesma coisa, ó. Vou dividir esse cara por 110, ó. Corta, ficou 55 dividido por 11, que dá 5. Então, galera, o triângulo pitagórico mais elementar, ele possui os seguintes lados, os catetos, 3, 4 e 5. Todas as vezes que ele possuir cateto 4, o outro obrigatoriamente é 3, porque a hipotenusa será 5. Então, qual é o outro cateto? Vai ser um número que multiplicado por 110 vai encontrar um equivalente a esse. Então, neste caso, o divisor em comum foi quanto? Foi 110. Então, nesse caso, vai ser 3 vezes 110, que vai dar 330. E aí, aqui eu já tenho ó, o meu lado do triângulo que eu não conhecia, certo? Eu apliquei o Teorema de Pitágoras, mas de uma forma bem mais prática, digamos assim, tá? Com o tempo, vocês vão aprender a fazer esse tipo de raciocínio. Tá? E aí, como eu quero saber o custo para cercar, eu tenho que calcular o perímetro desse terreno. Ó. O perímetro é a soma dos lados, recorda disso. Então, vai ficar 400 mais 550 mais 330. Portanto, o perímetro vai ficar 1.320 metros. Daí, ele quer saber o custo. Um metro de cerca custa R$ 32,00. Então, o custo vai ficar, ó, o custo vai ser 1.320 vezes 32. Portanto, esse custo C aqui vai ficar exatamente 2.000, ou melhor, 4.000, certo? 4.200... Que 2.000, Evandro, fazendo a conta vai dar R$ 42.240, certo?
E aí nós vamos observar aqui a opção C. Tá, galera? Então, espero que vocês tenham compreendido essa jogadinha, como é que se faz. E aqui, lembra que para calcular o custo, já que nós temos o valor de 1 metro de cerca, basta que a gente multiplique pela quantidade de cerca que serão feitas. Tá? Vamos continuar. Agora nós vamos para continuar com o triângulo